Olá, pessoal. Muito prazer. Hoje nós vamos ler a palavra 1 Samuel, capítulo 17, 18, versículo 41 até o versículo 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Hoje nós lemos 1 Reis, capítulo 18. Então eu decidi o tema da minha pregação. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então eu decidi esse tema, de fazer tudo o que ele vos disser. Quando a gente vê nas bodas de Caná da Galileia, aconteceu a obra da água se transformar em vinho. Então, nessa mudança de água e vinho, a Maria falou: Jesus não tem mais vinho. E Jesus falou o quê? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus falou que ainda não é chegada a minha hora. Quando ele falou isso, a Maria que escutou isso, eu acho que ainda não é o tempo, Ela não pensou assim. Escutando isso, ela chamou os serventes. Fazei tudo quanto ele vos disser, ela falou. Isso significa o quê? Quando Jesus Cristo fala com vocês, ele vai falar algo que não combina com o nosso pensamento. Ele vai falar algo que não combina com o nosso conceito. E nesse momento, não fica insistindo no seu conceito, no seu pensamento, mas fazei tudo quanto ele vos disser. E com o passar do tempo, acabou o vinho nas bodas de Caná da Galileia, e Jesus Cristo veio e ele mandou aos serventes. Tem as talhas de pedra dos judeus, e ele falou que tinha 6 talhas de pedra de água, e Jesus falou: pegai do poço e enchei as talhas de pedra com água. Os serventes foram para o poço, encheram as talhas de pedra com a água. E quando ele encheu com água, ele falou: agora levai ao mestre-sala. E Jesus estava falando que isso era vinho. Então os serventes pensaram: não, com certeza, nós pegamos a água do poço e colocamos nas talhas de pedra. Isso é simplesmente água. Com certeza, eles viram que era somente água, mas Jesus estava falando que isso era vinho, levai ao mestre-sala. E ali os serventes: não, como isso pode ser vinho? Não, isso daqui é água.
Nós colocamos as águas aqui dentro da talha de pedra. Com certeza a gente que fez isso. Com certeza os serventes não ficaram insistindo nisso, mas escutando a palavra de Jesus, eles abandonaram todo o seu pensamento, colocaram num copo e levaram para o mestre-sala. Eu não sei como a água se transformou em vinho, mas quando eles viram, a água foi transformada em vinho. E o mestre-sala, experimentando aquele vinho, ficou muito feliz. Então, nesse processo da água se transformar em vinho, como aquela água pode se transformar em vinho? Vendo a água se transformar em vinho, entendendo isso, se eu tiver que levar assim para o mestre-sala, então até a nossa morte a gente tem que ficar pesquisando. Somente se eu entender e levar, então eu vou pesquisar a vida inteira e nunca vou levar essa água para o mestre-sala. Então, foi dito para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é a obra de Jesus. A obra de Jesus, independente do que ele disser, independente do que ele falar, faz. Uma vez o servo de Deus reuniu os pastores e pregou. E pregando a palavra, o que ele falou para o pastor? Pessoal, eu vou lhes transformar nos melhores pastores do mundo. Mas o melhor pastor do mundo, vocês vão se tornar o melhor pastor do mundo, mas vai ter um problema. E aí o pastor falou assim por uma parábola, né? Antigamente tinha um vendedor de chinelo, mas o pai também vendia chinelo de palha e o filho também vendia o chinelo de palha. E era uma família que vendia chinelo. Mas o filho não conseguia vender esse chinelo bem. Mas o pai vendia muito bem o chinelo de palha dele. E como o filho não conseguia vender bem esse chinelo, ele tinha muita preocupação. Ai, por que eu não consigo vender bem meu chinelo? Comparando eu e meu pai, nós, pelo mesmo método, estamos vendendo. Eu aprendi do meu pai isso. Pelo mesmo método, nós estamos vendendo esse chinelo de palha. Mas e o incrível é que os clientes só compravam o chinelo do pai. Então, esse filho, ele faliu vendendo seu chinelo na feira e o pai foi bem sucedido. E o filho, ele ficou muito, assim, bem, assim, preocupado. E aí o filho foi procurar pelo pai. Pai, por favor, me ajuda. Por que você vende tão bem o seu chinelo de palha? Mas por que eu não consigo vender meu chinelo, pai? Com certeza tem um motivo, mas eu não sei qual é o motivo. E o pai, o filho pediu para o pai ensinar ele o método de vender bem o seu chinelo, mas o pai não ensinou. E passaram-se muito tempo. E o pai ficou bem velhinho e chegou a época dele morrer. Quando chegou a época dele morrer, o pai, ele estava deitado na cama e ele já estava assim à beira da morte. E o filho estava assim muito apressado. Pai, o senhor não pode simplesmente falecer assim. Pai, por favor, o senhor antes de morrer tem que me falar como é que você vende tão bem os seus chinelos. E o pai, de repente, abriu os olhos. Por último,
e ficou encarando ao seu filho. Pelo, e morreu. Então, o pai escutou o pedido do filho, né? O que quer dizer esse pelo? Então, você e eu fazemos o chinelo de palha, mas tem uma diferença entre nós. O pai, depois que ele faz o chinelo de palha, porque a palha, ela tem aquelas partes espetadas, então o pai vai lá e corta todas essas partes que espetam. Mas o filho, ele acha que isso é muito chato de se fazer, ele deixa essas coisas, essas partes que espetam. E os clientes sabem exatamente disso e compram somente o chinelo que o pai faz. Então, essa é a diferença entre o chinelo do pai e do filho, é que o chinelo do pai não tinha pelo, não tinha essas partes que espetavam. Qual a diferença de uma pessoa que é bem-sucedida e de uma pessoa que fracassa? Não tem grande diferença, mas é uma diferença bem pequenininha. É a diferença somente desses pelinhos que espetam, né? A diferença é que o pai tirava aqueles fiapinhos de palha e o filho, ele fracassou por quê? Ele fracassou vendendo os chinelos de palha. E o pastor Parker falou, pessoal, vocês vão se tornar os melhores pastores do mundo. Mas não é que tenha grande diferença. É a diferença de um fiapo, de uma folha de papel. É uma diferença muito pequena. E hoje eu vou ensinar para vocês como serem os melhores pastores do mundo. Escutando isso, que eu vou ensinar, se vocês... tem pessoas que vão fazer exatamente como eu disser. E tem pessoas que fazem exatamente como eu não disser. A diferença vai aparecer daqui a 10, 20 anos como uma grande diferença. E assim, o servo de Deus, ele se agachou no chão e pegou algo do chão e começou a mastigar. E falou, pessoal, hoje, não esqueçam do que eu vou lhes falar hoje. Vocês têm que digerir tudo. Vivendo a vida espiritual, qual é o motivo de nós não conseguirmos ter vida espiritual? É algo muito simples. Cada vez que a gente quer fazer uma coisa no nosso coração, surgem pensamentos de desesperança. Ah, não vai dar. Não, vai ser difícil. Não, não vai dar. Ai, tô cansado. Então surgem esses pensamentos de desesperança. Então, quando surge esse pensamento de desesperança, então, por que vocês ficam quietos? A gente tem tantas palavras que escutou estando na igreja por tanto tempo. Então, tem que pegar essa palavra e tem que contra-atacar. Então, a pessoa que melhor contra-ataca nesse mundo se torna campeão do mundo. Vamos supor, o ping-pong. Então, o adversário sacou. O que a gente tem que ficar fazendo? Ficar parado? Não, a gente tem que contra-atacar jogando, né? O adversário. Então, se o adversário está me atacando, essa pessoa que não contra-ataca jamais vai poder ser vencedor. Até a mesma coisa no basquete, a mesma coisa no futebol. Então, o adversário está com a bolinha. E a pessoa não sabe contra-atacar. Então jogar ping-pong é muito chato.
essa pessoa jamais pode se tornar campeão. Pessoal, vivendo vida espiritual, a primeira coisa é que cada vez que a gente quer fazer alguma coisa, Satanás coloca esse pensamento negativo, pessimista, que não vai dar. O Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo. Depois que ele vendeu a Jesus Cristo, qual é o pensamento que surgiu dentro dele? Um monte de condenação. Ah, mas eu sou discípulo de Jesus. Ah, eu vendi Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Eu sou uma pessoa muito má. Eu sou muito sujo. Ah, é melhor uma pessoa como eu morrer. Ai, como é que eu vou olhar para a cara de Jesus? Eu tenho que morrer. Surgiu esse pensamento. E ele não conseguiu vencer esse pensamento de condenação e assim Judas Iscariotes seguiu esse caminho de morte. Mas, e Pedro, como é que foi? Pedro também, ele traiu a Jesus. Ele negou a Jesus Cristo diante de 3 pessoas. E dentro do coração de Pedro, depois que ele negou a Jesus, continuamente surgiu várias condenações dentro dele. E assim, Pedro abaixou a cabeça e ele falou, eu xinguei a Jesus Cristo, praguejei a Jesus. Como eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus? Não, eu vou pescar peixe. Agora, Pedro pensava, como eu posso dizer que eu sou um discípulo? Como eu posso dizer isso? E foi pescar. Nesse momento, Jesus Cristo apareceu para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele perguntou. No coração de Pedro, teve às vezes que ele negou 3 vezes Jesus Cristo, mas, por outro lado, ele também tinha o coração de amar Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Quando Jesus perguntou para ele. Quando Pedro olhou para ele, realmente ele tinha o coração que amava Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus queria conduzir a Pedro. Eu neguei 3 vezes a Jesus Cristo. Como uma pessoa como eu pode dizer que sou discípulo? Não faz sentido. Então, eu não tenho mais condição de ser chamado de discípulo de Jesus, então é melhor eu ir pescar peixe. Então, ele estava com esse pensamento de desesperança. E ela falou, você negou a Jesus Cristo, mas você também tem coração de amar Jesus Cristo. E Pedro, eu também tenho o coração de amar Jesus Cristo. Aquele coração que o Senhor deu. Aquele coração otimista, claro, conduziu a ele. E assim ele se tornou um precioso discípulo, apóstolo de Jesus. Mas e Judas Iscariotes? Ele tinha a condenação no coração de ter vendido Jesus por 30 moedas, mas ele também tinha, por outro lado, o coração de amar Jesus. Mas o diabo, ele não escolhe método e jeito, mas ele nos arrasta para esse pensamento pessimista. Não dá, é difícil, cansativo. Ele coloca aquele pensamento escuro. Ai, como você vendeu a Jesus Cristo, você vendeu seu mestre. É melhor você se matar. Esse pensamento arrastou a Judas.
E no coração de Judas tinha esse coração também, mas ele também tinha o coração de amar Jesus Cristo. Quando nós temos vida espiritual, qual é o problema? Quando a gente quer fazer alguma coisa, Satanás coloca esse coração escuro. Não dá, é difícil, não dá, é impossível. Pessoal, vocês têm esse pensamento escuro, pessimista de Satanás, mas também tem a palavra de Deus que Deus te falou. Então, tirem essa palavra que Deus lhes falou e contra-ataquem o pensamento. Esse é o caminho de se tornar o melhor pastor do mundo. E eu pensei, sim, escutando a palavra no coração, eu organizei meu coração, eu decidi meu coração. Sim, a partir de agora, qualquer coisa que a igreja falar, qualquer palavra que o servo de Deus falar, eu vou escutar exatamente como ela é. Eu decidi por uma semana o coração. Tudo que ele me disser, eu vou aceitar. Naquele dia eu decidi meu coração. E assim uma vez, que coração surgiu dentro de mim? Aqui perto de mim tem muitos soldados. Eu devo ir pregar o evangelho nessas bases militares, eu pensei. Mas eu não fui servir ao exército. Eu não fui servir. Então eu não podia, eu cortei porque meu dedo foi cortado, né? Então não fui para o exército, não servi. Então eu não conheço nada sobre base militar. Eu vou lá dar treinamento aos soldados militares. Surgiram inúmeros pensamentos dentro de mim. E eu liguei para um irmão que trabalhava perto de uma base militar, que trabalhava na base militar ali perto, e eu perguntei quem é que está responsável por essa base militar. É fulano de tal. É? Então eu sabia somente disso. E eu fui visitar aquela base militar. Eu não sabia muito bem. Quando eu fui visitar aquela base militar, tinham 2 soldados ali na porta armados. E eu falei, alô, oi, tudo bem? Aí ele perguntou, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim me encontrar aqui com o capitão. É? Então, por favor, documentos. E eu dei o meu documento para ele. Ele pegou o documento e ele começou a ligar. E ligou. Olha, tem uma visita para o senhor, capitão. Quem é? É uma pessoa chamada Kim Gi-sung. Não, mas eu não marquei nenhum encontro com ele. É? Sim. Aí os soldados falaram para mim. Você não marcou nenhuma reunião com ele? Não, não marquei. Então o senhor não pode se encontrar com ele. Na base militar, você tem que ligar e tem que marcar uma reunião. E só depois que o senhor for aceito nessa reunião, o senhor vai poder receber autorização para entrar. O senhor não pode entrar sem essa autorização. E aí eles falaram, por favor, pode ir embora. Eu escutei o que o soldado me falou. Não dá, pode ir embora. É? Tá, então tudo bem. Eu vou voltar depois que eu receber essa autorização. Então eu estava indo, depois que escutei que não dava, aí eu dei 1, 2, 3 passos. E nesse momento, no meu ouvido, eu escutei a voz do servo de Deus. Pessoal, cada vez que a gente quiser fazer um trabalho, dentro do nosso coração surgem pensamentos pessimistas. Pessoal, por que vocês ficam quietos nesse momento? Vocês têm que contra-atacar.
Tem aquelas palavras que vocês escutaram por tantos anos na igreja. Então, o contra-ataque de não dar é que dá. Ah, então é nesse momento que eu tenho que contra-atacar. Meu coração falou, não dá. E eu estava indo embora. Ah, eu tenho que contra-atacar com dá. Sim, dá. Com certeza, o servo de Deus falou que dá. Ele me ensinou como ser o melhor nesse mundo. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero fazer tudo o que ele me disser. Dá. Quando eu pensei que dava, o meu corpo voltou. Por quê? Porque o pastor falou que dá. Mas aqueles soldados estavam falando que não dava. E aí, eu fui. Oi, senhor. Soldado? Então, você pode ligar para o capitão para eu poder falar diretamente com ele? Ah, não podemos. Segunda vez ele falou que não dava. Ah, então, eu não posso entrar nessa base. Então, você não pode pedir para o capitão descer rapidinho aqui? Você não pode falar com ele para ele vir aqui? Não, isso é impossível. Ele estava, terceira vez, ele falou que não dava. Aí, quarta vez. Então, eu quero falar diretamente com o capitão. Mas você tem o telefone dele? Ah, então se você fizer assim, vai ser muito melhor. Mas que telefone que eu tenho? Nada, né? Eu não tenho. Aí eu peguei o celular. Mas eu não sabia o número dele. E nesse momento, Deus me deu uma sabedoria. Sem eu saber, eu liguei 114. Aí eu liguei para o 114. Aí me perguntaram, com quem você quer falar? Aí eu falei o número da base militar. Ah, o número da base é 118 e alguma coisa. Para que base o senhor quer falar? Aí tá, 24. Ah, eu quero falar lá com a base 24. E entrou. Então, o senhor quer falar com qual? Ah, é com aquele... Eu falei qual número final da base. Em que seção o senhor quer falar? Aí eu quero falar com o capitão. E chegou lá na base do capitão. E está procurando por quem? Eu quero falar com o capitão dessa base. E aí, eu de novo falei. E eu falei, senhor capitão, eu sou especialista em educação emocional. E com certeza essa base militar precisa dessa educação emocional e eu vim para ajudar o senhor. Por favor, eu gostaria de lhe encontrar por um momento. Mas eles não estão deixando eu entrar porque eu não tenho autorização. Pode fazer? Não, é um problema. Não, pode vir. Hoje não pode. E amanhã, pode ser amanhã? Não, amanhã eu tô cansado. Amanhã eu tô muito ocupado. E depois de amanhã? Depois de amanhã eu também tô ocupado. E semana que vem? Então no dia seguinte também não pode. E no outro dia? Continuamente, por 25 dias ele falou que não daria. Não, até o presidente não é tão ocupado assim como o senhor. Então, quando eu posso me encontrar com o senhor? Ai, meu Deus, você tá me perturbando, hein? Tá, então vem dia 25 aqui. Sim, dia 25 o senhor já vai fazer essa permissão para eu entrar? E aí, dia 25 eu fui. Eu me encontrei com o capitão de lá. E por 40 minutos eu dei a educação emocional para ele, a palestra. Ele abriu tanto o coração vendo essa palestra. Nossa, eu não sabia que era essa palestra. Nossa, vai ser muito bom se a gente trabalhar junto. E assim foram abertos caminhos para a gente poder trabalhar com a educação emocional naquela base.
Naquele tempo, o servo de Deus, ele falou, né? Eu vou ensinar para vocês como vocês podem ser os melhores pastores do mundo. O caminho para se tornar o melhor pastor do mundo, se vocês seguirem esses passos, tem as pessoas que vão escutar e vão fazer exatamente o que eu disser, e tem pessoas que não vão fazer exatamente o que eu disser. E a diferença vai vir depois de 10 anos, uma grande diferença. Naquele tempo, eu aprendi o contra-ataque. Com certeza, os oficiais do exército disseram, não dá. E eu escutei o que eles me disseram. Mas o pastor Park falou que dá. Então, se a palavra do pastor Park é verdadeira, então esses oficiais estão mentindo para mim. Então, se a palavra desses soldados são verdadeiras, então o pastor Park está mentindo. Então, não tem como Deus mentir. Então, no meu coração, começaram a desaparecer pensamentos pessimistas. Desde então, eu não tive mais pensamentos pessimistas. Uma vez, eu fui para o acampamento do Camboja, lá na Ásia. E eu fui junto com o pastor Park naquele tempo. E durante o acampamento, naquele dia, quem era o pastor? Quem era o convidado especial daquela manhã? Era o filho do ministro. E o filho do ministro ia conversar com o pastor Oksu Park. Naquele dia de manhã, o pastor Park acordou e falou, vamos hoje nadar e depois a gente vai. E lá tinha uma piscina. E depois que a gente nadou, tinha passado muito tempo. E o pastor olhou o relógio e falou, a gente tá atrasado, vamos nos apressar. E aí a gente tomou banho no hotel e o pastor falou, nós não temos tempo. Então, vamos a cada 2 pessoas entrar no banheiro para tomar banho. Pastor Hachori entra lá e pastor Kim Gi-sung, você entra aqui no banheiro para a gente tomar banho junto e rápido. Quando a gente vai no banheiro do hotel, tem ali a banheira e ali do lado tem o chuveiro. E o pastor Park entrou na banheira para tomar banho, eu entrei no chuveiro. Então, para tomar banho nesse lugar onde tem o chuveiro é muito mais confortável, né? Porque a banheira é escorregadia também. Pastor, o senhor deve entrar aqui. Não, você entra e toma banho. Mas no meu coração tinha tudo que o pastor Park dizer, eu vou fazer. Isso foi quando eu decidi meu coração. E aí, quando eu entrei, dentro dali do chuveiro, tinha o sabonete, tinha shampoo e tinha esponja de banho, né? Mas ali na banheira não tinha. Mas, pastor, aí tem shampoo, sabonete? Não tem. Então, pastor, pode usar primeiro o shampoo. O pastor Park falou, não, pode você usar primeiro. E eu peguei o shampoo e estava tomando banho. E começou a surgir muitos pensamentos corretos. Não. O pastor Park, que tem mais idade, ele que tinha que usar o shampoo primeiro, o sabonete primeiro, a esponja de banho primeiro. Por que ele cedeu para mim? Eu, lá no presídio, eu passei por muito tempo lá no presídio porque eu estava pagando minha pena por ter assassinado, né? Então, no meu coração só tinha o pecado que eu cometi. Uma pessoa tão má matou uma pessoa tão boa, né? E estava presa. E naquele dia começou a surgir tantos pensamentos corretos.
só por causa de um banho. Ai, o pastor, ele que é uma pessoa mais velha, que devia estar nesse lugar bom para tomar banho. Ele tinha que usar o shampoo primeiro, ele que tinha que primeiro, ai, tomar banho. Ai, ele que tinha. Mas eu tava me sentindo muito mal, né? Depois que a gente acabou de tomar banho rapidinho, a gente estava comendo. O pastor, quando ele comeu, nossa, eu acho que em 2, 3 minutos ele comeu, largou a colher. E como o pastor largou a colher, nós também quase não comemos e largamos a colher porque a gente tinha que ir logo. E quando a gente se levantou, assim que a gente se levantou, as missionárias estavam arrumando os pratos. E o pastor vendo isso, não, peraí. Vocês também comam aqui e depois vão. E o pastor foi para o quarto. E assim que ele entrou no quarto, as missionárias rapidamente arrumaram as coisas para comer. Aí ele falou: peraí, para. Por quê, pastor? Não, o pastor Parque falou para vocês se sentarem e comerem. Não, pastor, desculpa, a gente não pode, a gente tem que ir logo para o lugar do evento, tem que preparar lá. Não dá tempo, pastor. Não, o pastor falou para vocês comerem e depois irem. Não, pastor, não podemos, estamos ocupados. Aí a esposa do pastor que estava do meu lado, o marido, né? O outro pastor estava do meu lado. A esposa de um pastor olhou para o meu, percebeu, né? Tudo. Não, missionário, acho que a gente deve comer e ir. Fica quieto, vamos embora logo. Espera. O pastor falou: come e vai embora. Por que é tão difícil você aceitar o que ele está falando? Aí eu falei: olha aqui, ó, me dá o arroz. Aí eu coloquei uma colher de arroz na boca e não demorou nem 10 segundos. É difícil vocês comerem? Pega uma colher, coloca na boca e larga. Que dificuldade tem nisso? Então você pensa, para comer, você tem que ter todas as comidas ali na mesa, colocar sopa, isso o que é comer para você? Não. O que tem de difícil em comer? Não tem nenhuma dificuldade. E aí, acabou o acampamento, a gente foi para Filipinas. E acabando o acampamento das Filipinas, a gente tinha que ir para o aeroporto. E naquela noite, eu recebi um telefonema. Amanhã de manhã cedo a gente tem que ir. Porque está tendo uma manifestação no aeroporto. E como tinha... então ele podia... a gente podia perder o voo, então eles tinham que fazer uma marmita para a gente ir, né, e comer lá. E quando a gente chegou no aeroporto, não tava nenhum trânsito e a gente tinha bastante tempo. E aí o pastor Park estava lendo a Bíblia, a gente também leu com ele. Aí a gente abriu as marmitas, né, que tinham feito e aí a gente comeu e o pastor, como ele era da classe business, ele foi primeiro a fazer o check-in. E como o pastor estava indo embora, ele estava indo, mas ainda não abriu, não tinha aberto, né, a recepção. E naquele dia estava tão cheio o aeroporto que não tinha lugar para sentar. E a gente estava lá em pé. Aí, de repente, o pastor olhou para trás e eu estava ali atrás. Oh, por que você está aí? Senta aqui. E ele saiu do lugar para eu sentar. Ele me deu metade do banco dele e do lado tinha uma mulher filipina de mini saia sentada ali do lado. Oh, senta aí. Ah, mas não tem lugar para sentar, pastor. Porque o pastor tinha que ir assim, confortável, né? E eu pensei, e eu larguei meus pensamentos. Então, tudo que o pastor disser, eu tenho que fazer, tudo.
Aí o pastor deu lugar, né, metade do lugar, e ali do outro lado estava uma mulher de minissaia filipina. Eu sentei ali. E começou a surgir pensamento correto de novo. Ah, mas o pastor tinha que ficar confortável aqui. Surgiu esses pensamentos. E aí eu sentei. Como o pastor me deu metade do banco, né? Então eu me sentei quase em cima do joelho da mulher, né? E aí a mulher saiu do lugar e deixou o banco pra gente. Então, tudo que ele vos disser, fazei. A partir de agora, por uma semana, decidam o coração, ou se não, somente em um dia. Tudo que o pastor vos disser, tudo que a igreja vos disser, faz exatamente como ele diz. Faz isso em um dia só ou numa semana. Então, no nosso coração, eu sou uma pessoa que não consigo escutar exatamente como é. Eu vou descobrir que eu sou uma pessoa muito correta. Se eu não gostava, não queria fazer, né? Você vai descobrir isso. Nas bodas de Caná da Galileia, Jesus Cristo, dentro do processo de transformar água em vinho, Maria falou: fazei tudo o que ele vos disser. Então depois Jesus Cristo falou. Depois Jesus Cristo vai falar algo que não vai combinar com o seu pensamento. Se ele disser algo que não combine com o seu pensamento, não diga não, não é assim. Mesmo que você não combine com o seu pensamento, faça. Isso é a obra de Deus. Então é o coração que Deus trabalha. Quando que Deus trabalha? Quando a gente fizer tudo que Ele nos disser. Quando a gente tiver essa função no coração, Deus trabalha. E decidam o coração e ajam assim pelo menos por um dia. Então, quando a gente vê a palavra que nós lemos no começo, Elias, o servo de Deus, ele falou o quê? Então, é muito importante a gente escutar exatamente o que está escrito, né? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias disse para Acabe, né, o rei. Ele falou: tem um som de abundante chuva. Já se ouve ruído de abundante chuva. E depois subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre o joelho e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, quando a gente vê nessa conversa, é uma conversa muito incrível. O Elias disse: vai lá para o lado do mar e olha para o lado do mar. E o moço foi, subiu e olhou. E ele disse: nos olhos do homem tinha o quê? Não tinha nenhuma nuvem. O clima estava ótimo. Estava muito bom. E depois ele falou o quê? Não há nada. Então, ele era uma pessoa que escutava exatamente a palavra do homem de Deus, ou senão ele era uma pessoa que falava o que ele pensava, o que ele via.
Elias, no ouvido de Elias, ele estava escutando um grande ruído de chuva. Ele estava escutando um grande ruído de chuva, mas o moço não escutava isso. O que é o mesmo coração? É escutar a mesma coisa. Se ele tivesse escutado a palavra do servo de Deus exatamente como ela é, o servo de Deus falou o quê? Houve-se grande ruído de abundante chuva. E depois ele foi, viu e falou o quê? Ah, sim, está chovendo muito, nós temos que preparar o guarda-chuva agora para a gente não tomar chuva. Ele tinha que fazer isso, porque isso seria normal. É uma pessoa espiritual, é uma pessoa que escuta exatamente como é. A pessoa mais espiritual da Bíblia é aquela que faz tudo quanto ele vos disser. Mas esse moço, ele queria ver exatamente a situação e falar exatamente o que ele enxergava. Embora ele fosse uma pessoa que falasse a realidade, mas não era uma pessoa que falava a verdade. Não era uma pessoa de Deus, não era uma pessoa espiritual. E vocês são como? Vocês falam o que vem, vocês falam a sua realidade, mas a pessoa que sabe falar o que Deus vê, a pessoa que sabe falar o que Deus fala, a pessoa que pode ouvir como Deus ouve, essa é a pessoa espiritual. Deus, ele se agrada em trabalhar na gente. Mas quando que Deus trabalha na gente? Tem um momento em que Deus trabalha. Fazei tudo o que ele vos disser. A pessoa que pode escutar tudo. Deus trabalha através dela. Vocês são pessoas que falam exatamente o que enxergam? Ou vocês são pessoas que falam o que Deus enxerga? Eu cometi tantos pecados como uma montanha de pecado, né? Todos os seres humanos cometem pecado. Vamos ver Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está escrito assim, né? Em Romanos 3, 23. Todos vivem cometendo pecado. Todos cometem pecado. Não tem ninguém que não saiba disso. Tem alguém nesse mundo que viva sem cometer pecado? A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos vivem cometendo pecado. Nesse mundo não existe ninguém que não cometa pecado. Mas todos pecaram. Mas não é todo mundo que peca que vai para a prisão, mas é porque o pecado dessa pessoa apareceu. Então, as pessoas que não foram para a prisão é porque o pecado delas não apareceu. Todo mundo vive cometendo pecado. Mas o que a Bíblia diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz? Pela graça de Deus, nós fomos justificados. Com certeza, o moço de Elias foi lá e viu. Ele falou, vai lá e vê o lado do mar. Estava muito bom o tempo. Ah, não tem nenhuma nuvem, o tempo está muito bom, não enxergo nada. Ele falou assim.
Mas Elias falou o quê? Que tem barulho de grande chuva. Com certeza, nós vivemos cometendo pecado. Mas quando a gente vê agora também, a gente vive cometendo pecado. Mas o que Deus falou para mim? Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia está falando, sim, você cometeu pecado. Se a gente ler até o versículo 23, todos nós somos pecadores. Realmente, nós cometemos pecado, mas no versículo 24 está falando, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a pessoa que pode escutar a palavra de Deus exatamente como Deus fala, essa é a pessoa mais espiritual. Com certeza, eu olhando para a situação, todos os dias eu cometo pecado, mas o que a Bíblia diz? O que Deus diz? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus está falando que eu sou justo. Escutar, a pessoa que sabe escutar a palavra de Deus exatamente e aceitar ela é a pessoa mais espiritual. E quem é a pessoa mais carnal? Independente do que a Bíblia diga, mas é a pessoa que diz o que viu. Com certeza eu vi, com certeza eu conferi, com certeza eu escutei, com certeza o moço foi e escutou, não viu nenhuma nuvem, não escutou nada, o clima estava muito bom. Ele sabia falar isso. Mas ele não sabia escutar o que o dono lhe falou. É uma pessoa que confia em si mesma. Nos ouvidos de Elias, ele escutou um grande ruído de chuva. Mas o importante não é o que você escuta, o que você vê, mas o que Deus falou, como Deus fala. Com certeza, todo dia eu cometo pecado, mas Deus está falando que eu sou justo, que eu sou santo. Então, independente de eu ter cometido muitos pecados, se Deus falou que eu sou justo, que eu sou santo, sim, eu sou justo, eu sou santo. Essa é a pessoa mais espiritual que tem. E nesse momento é que as portas do céu se abrem. Por mais que pareça somente água, os serventes viram que era água, porque eles tiraram do poço. Então era água. Com certeza é água. E a gente já bebeu essa água do poço, é água. Mas Jesus está falando, isso é vinho, levai ao mestre-sala. Não, como isso é vinho? Não, nós colocamos água. Como essa água vai se transformar em vinho? Se a gente calcular e ver pelas leis físicas, nunca isso poderia acontecer. Mas Jesus Cristo diz, independente de combinar ou não com o seu pensamento, se Jesus Cristo está falando, faz exatamente o que ele disser. Essa é a pessoa mais espiritual que tem na igreja. Pessoal, vamos experimentar hoje, a partir de agora, ou se não somente por uma semana. O que a igreja mandar, eu vou fazer, independente de combinar com o meu pensamento ou não. Vamos escutar uma vez sequer o que o pastor está nos falando. Então, se o servo de Deus está falando, se a gente escutar o que o servo de Deus está falando, então esse mundo vai mudar. A gente pode fazer coisas incríveis, mas Satanás, para matar a vida de tantas pessoas, ele não deixa a gente escutar a palavra de Deus exatamente como ela é. Se a gente somente escutar a palavra de Deus como ela é, a água, a gente vai poder ver a água sendo transformada em vinho e Deus vai trabalhar incrivelmente através da gente. Mas para a gente não poder ver esse trabalho de Deus, Satanás trocou a verdade em mentira em nós. Para a gente não escutar a palavra exatamente como ela é. E por mais que a gente tenha muitas dificuldades, problemas,
Se você somente lê metade de uma folha da Bíblia, se você lê a palavra exatamente como ela é e acreditar nela como exatamente como ela é, independente da dificuldade, da praga, do sofrimento que for, tudo vai ser transformado para a bênção e para a felicidade. Mas as pessoas não leem a palavra de Deus exatamente como ela é e também não acreditam nela exatamente como ela é. Se você somente lê metade de uma folha da Bíblia, eu disse uma vez, pessoal, nós nos tornarmos os melhores do mundo é ser um bom contra-atacante. Cada vez que a gente quer fazer um trabalho, surgem pensamentos negativos dentro de nós. E por que a gente fica parado com esses pensamentos? Tem que contra-atacar. A pessoa que contra-ataca bem vai se tornar a pessoa mais feliz desse mundo. Quando vier a desesperança, vai ficar com desesperança. Quando vier tristeza, vai ficar triste. Quando vier sofrimento, vai ficar sofrendo. Quando vier angústia, vai ficar angustiado. Essa é a pessoa mais carnal que tem. Quando vier a desesperança, então pode trocar, contra-atacar. Quando vier a tristeza, pode contra-atacar e isso virar infelicidade. Quando vier a infelicidade, troque por felicidade. Qualquer problema ou dificuldade que vier no nosso coração, através do contra-ataque, a gente pode atacar. E essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz. Quando vier dificuldade, fica difícil. Quando vier cansaço, fica cansado. É uma pessoa carnal. Exatamente como é. Sendo arrastado pelo pensamento, sendo arrastado pela situação. Isso é uma pessoa carnal. Independente de como eu enxergue. Mas o que Deus está falando? A pessoa que sabe falar o que Deus fala. A pessoa que enxerga como Deus enxerga. A pessoa carnal. Uma pessoa carnal é aquela que vai conforme a carne lhe arrasta. Mas uma pessoa espiritual não é a carne ou a situação que lhe arrasta. Mas a pessoa espiritual é aquela que leva com ela a carne e a situação. Por mais que tenha dificuldade, não, isso não é ruim, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa próspera, isso é uma coisa feliz. Pessoal, tem coisas espirituais que estão lhes conduzindo e assim vocês vão poder ter uma boa vida espiritual e abençoada. Eu penso assim. Então, decidam o coração. Hoje, independente do que o pastor me falar, eu vou exatamente e vou seguir exatamente o que ele fala. Por uma semana, pelo menos, façam isso. E assim, todas as coisas impossíveis na sua vida vão ser transformadas em esperança. Que essa bênção possa estar sobre vocês. Muito obrigado.